Professor, agora eu vou explicar a minha primeira questão da atividade de recuperação, que é um conversor monofásico a diodo com carga RL. Primeira questão pede para calcular o beta da carga, então utilizando a equação transcendental e o método da psicção, eu cheguei num beta de 4,52 radianos. Explicando agora os gráficos, esse daqui é o da tensão da carga, então por ter um beta maior que 180 ele vai ter uma tensão negativa na carga, e essa aqui é a corrente na carga que vai se extinguir em beta. Esse daqui é o gráfico de tensão no diodo, que ele vai começar a bloquear a partir de beta. Calculando agora a tensão média na carga, ela pode ser definida por 1 sobre T, 1 sobre 2π, da integral de 0 a beta sobre a tensão da fonte. Então, realizando esses cálculos para um beta de 4,52, eu chego num valor médio de 55 volts aproximadamente. A corrente média no diodo ela pode ser definida pela tensão média na carga sobre a resistência, por caso, considerando a tensão média da carga como sendo a soma da tensão média da resistência com da impedância, e considerando que em regime permanente a tensão média da impedância é zero, a corrente média no diodo deu 10,18 amperes. Por fim, a tensão, a corrente eficaz no diodo, utilizando a equação de corrente no diodo para uma carga de impedância indutiva 16,96 e φ de 1,26 radianos, a corrente eficaz no diodo deu 13,58. Por fim, fator de potência, visto pela fonte, que vai ser a potência média sobre a potência ativa média sobre a potência aparente média, que vai ser então a corrente da RMS da carga quadrado vezes R sobre a tensão eficaz da carga vezes a corrente eficaz da carga. Isso tudo dá 0,41 ou 41%. Bom, agora para a questão 2, eu vou fazer a análise comparativa sobre algumas características de operação para alguns retificadores. Começando com o retificador monofásico a diodo com diodo de roda livre. Esse diodo de roda livre ele permite que a tensão média entregue a carga não depende da própria carga, ou seja, não depende de beta, pois quando a tensão da fonte chegar em beta, esse diodo ele não vai continuar conduzindo e a condução vai passar a ser apenas essa segunda malha. Em questão de valores médios, o máximo que esse retificador pode entregar a carga é 0,45 V0, que é a tensão eficaz da fonte. Em relação ao esforço dos diodos, a corrente média que o diodo D1 ele pode enfrentar é no máximo a tensão média da carga sobre 2, e a tensão RMS que o diodo 1 sofre é a tensão RMS da carga. Em questão de valores de pico que o diodo D1 tem que suportar, a tensão de pico dele é igual à tensão de pico da carga, e a tensão de pico dele é igual à tensão de pico da fonte. Analisando o fator forma desse retificador, ele fica longe do ideal, fica longe de 1, pois o valor RMS da carga ela fica ainda muito distante do valor médio, por conta da baixa capacidade de retificação desse diodo, por aproveitar apenas o primeiro semiciclo da fonte. Por isso, o fator forma ele também fica distante do ideal, que é zero, ficando com um valor bem maior, bem maior do que 1. E o ideal é zero. E para uma carga altamente indutiva, o máximo que esse retificador pode ter de fator de potência no estágio de entrada é 0,45. Bom, falando agora do segundo retificador, que é o retificador monofásico em ponte, com diodos, ele já tem uma eficácia melhor na hora de retificar a tensão eficaz da carga, chegando no máximo de 0,9. Ele não depende da carga, a tensão média, pois apesar da carga ter um beta maior que 180, sempre vai ter um outro par de diodos em melhor condição para conduzir. Ou seja, a tensão negativa da fonte, que agora é aproveitada, não vai chegar na carga. Falando em esforço do diodo, o máximo de tensão média que os diodos vão ter que enfrentar é metade da tensão média da carga, e a tensão RMS dos diodos é a tensão RMS da carga sobre raiz de 2. Em questão de valores de pico, os diodos eles têm que suportar a tensão de pico da carga e tensão de pico da fonte. Analisando também o fator forma, ele se aproxima um pouco mais de 1 agora, pois ele, como esse diodo, esse retificador, ele aproveita mais, ele aproveita os dois semiciclos, a tensão RMS se aproxima mais da tensão média. Por isso, o fator de ondulação ele fica um pouco mais próximo de zero, que é o ideal. E para uma carga altamente indutiva, o máximo que esse fator de potência pode chegar é 0,9. Falando agora do retificador trifásico a diodo com ponto médio, o máximo de tensão média que ele pode entregar é 1,17 V0, que é a tensão eficaz das fontes. Ele também não depende da carga na entrega de tensão média, pois por mais que a tensão, que o beta da carga seja maior que 180, sempre vai ter outro par de fonte de diodo mais bem polarizado em melhores condições para conduzir. Então a tensão negativa da fonte nunca vai chegar na carga. Em respeito à tensão média do diodo, ele vai conduzir a tensão média da carga sobre 3. Tensão eficaz é a tensão eficaz a corrente eficaz da carga sobre a raiz de 3. A corrente de pico que os diodos vão ter que aguentar é igual à tensão de pico da carga. E a tensão de pico que os diodos têm que suportar é raiz de 3 e raiz de 2 vezes 0. Então, um pouco mais do que a tensão de pico da fonte. Então, falando agora do fator forma, a tensão da carga RMS já é um pouco mais próxima da tensão média, então esse fator forma já fica mais um pouco próximo de 1, o que torna o fator de ondulação um pouco mais próximo de 0. Então, para uma carga altamente indutiva, no máximo que esse retificador pode chegar é no fator de potência de 0,78. Falando agora do último retificador, que é o retificador trifásico de 6 pulsos, a tensão média que ele pode chegar em 2,34 da tensão eficaz de cada fonte,
Ele também, do mesmo modo do retificador anterior, também não depende da carga para entrar de tensão média, pelo mesmo motivo. A tensão média que os juros têm que suportar é a tensão média da carga sobre 3, a corrente eficaz é a corrente eficaz da carga sobre raiz de 3, corrente de pico é igual a corrente de pico da carga e a tensão reversa é igual a raiz de 3 vezes a tensão de pico das fontes. O fator forma dele é muito próximo de 1, porque a tensão RMS e a tensão média ficam bem parecidas, logo o fator forma fica muito próximo de zero. E para uma carga altamente indutiva, ele fica com um fator de potência bem próximo de 1, de 0,955. Agora, para desenhar os gráficos para as cargas para os quatro retificadores, eu primeiro calculei a resistência e a indutância para cada uma das cargas. Então, utilizando o φ, eu consegui chegar no valor da indutância. Então, a carga 1 é 10 ohms e tem um L de 130,32. E a carga 2 ela possui uma parte CC, então ele vai ter uma resistência de 10 ohms, uma indutância de 35,36 mH e uma tensão CC de 125 volts. Já aproveitei para calcular os valores que o diodo vai conduzir para o caso dos retificadores monofásicos. Então, falando agora dos gráficos para o retificador de uma fase com diodo de roda livre, os gráficos ficam dessa maneira. Para a carga 1, não vai ter tensão negativa na carga. Para o retificador de onda completa em ponte, os gráficos ficam dessa maneira. Para o segundo caso, ele vai ter tensão negativa na carga. Para o retificador trifásico com ponto médio e para o retificador para as duas cargas fica bem parecida os gráficos, a única coisa que muda é um pouco da ondulação da corrente da carga. E por fim, para o terceiro retificador, onde a tensão da carga vai ser tensão de linha, as duas cargas também ficam bem parecidas nos gráficos. E isso é legal detalhar que a corrente da carga ela fica basicamente CC por conta do fator de ondulação baixo e do fator forma bem próximo de 1.